Fala galera, beleza? Hoje a gente vai inovar e unir duas paixões nacionais, pizza e pão de alho. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou fazer uma pizza de pão de alho e finalmente, para atender o pedido de vários inscritos, eu vou fazer uma massa de fermentação rápida, porque eu sei que tem muita gente que gosta de fazer pizza para comer no mesmo dia. Essa massa é bem fácil de fazer, eu fiz com farinha Anaconda comum, uma farinha nacional que muita gente conhece. Rapidinho, eu quero te lembrar que agora você pode ajudar a manter o canal clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. Essa ajuda é super importante pra gente e quem puder dar uma força, a gente agradece imensamente pelo carinho. E vamos embora pra receita porque a gente tem muito que conversar durante o vídeo. Vamos nessa! Como a ideia hoje é fazer uma massa de fermentação rápida, eu vou dobrar a quantidade de fermento que eu uso normalmente. Aqui eu vou usar 2 gramas do fermento seco. E se você optar pelo fermento fresco, pode usar 6 gramas. Para medir eu estou usando essa balança de precisão e esses são mais alguns utensílios que eu vou usar durante esse vídeo. Se tiver interesse, não deixe de conferir os links na descrição. A gente começa pela pasta de alho e para isso vamos precisar de uma cabeça inteira. É só cortar por esse lado como você está vendo aí no vídeo, porque isso vai ajudar a retirar os dentes depois de assado. Vamos enrolar no papel laminado e colocar um pouquinho de azeite, fechar e levar para o forno na temperatura máxima por 30 minutos. Você pode fazer isso no forno convencional, na air fryer e até no forno a lenha, da forma como for melhor para você. Depois de assados, eles vão ficar assim, bem caramelizados, aromáticos e você pode ficar tranquilo que o cozimento ameniza o sabor potente do alho. Depois de retirar o alho, eu gosto de amassar o máximo possível para não deixar pedaços. Faço isso até conseguir uma pasta, onde eu vou adicionar 80 gramas de manteiga. Para terminar, adicione salsa a gosto. Eu gosto de usar uma boa quantidade para dar bastante sabor. E um pouquinho de tomilho, esse nem tanto porque é uma erva bem forte. E é isso, tá pronta a nossa pasta de alho e agora vamos ver a nossa massa. A gente mistura 2 gramas de fermento em 500 gramas de farinha e mexemos para misturar bem. Depois adicionamos 300 ml de água gelada, isso é importante para não subir demais a temperatura da massa, o que pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Fica ligado nisso quando for fazer a massa em dias quentes. Para essa receita eu estou usando a farinha Anaconda comum, que tem 10% de proteína. 10% é o mínimo que eu recomendo para fazer pizza, então antes de usar uma farinha não deixe de olhar a tabela de informação nutricional. Com a ajuda dessa espátula meia-lua, vou raspando as laterais, revirando a farinha e misturando os ingredientes. Faço isso por cerca de 3 minutos e quando a massa estiver assim, é hora de incorporarmos o último ingrediente, 13 gramas de sal. Conforme a gente vai misturando os ingredientes, a massa vai ganhando estrutura e ficando mais firme, então é hora de colocar a mão na massa. Inicialmente, a gente não vai se preocupar em sovar, vamos simplesmente misturar todos os ingredientes até não sobrar farinha seca no fundo da tigela, exatamente assim como você está vendo. Quando isso acontecer, vamos dar um descanso de 10 minutos. Nesse tempo, a farinha vai absorver melhor os ingredientes, o que vai facilitar a nossa vida quando começarmos a sovar.
Na hora de passar para a bancada, use um pouco de farinha para a massa não grudar. Pouca quantidade, sem exagero. No início da sova, a massa vai estar mais grudenta e isso é normal. Não se preocupe. Procure fazer movimentos rápidos porque isso evita que ela grude nas mãos e na bancada. De qualquer forma, se precisar, coloque farinha novamente, mas é bem pouca quantidade, ok? Porque conforme a gente vai desenvolvendo o glúten, a massa vai grudar menos. Lembra que eu falei para fazer movimentos rápidos? Presta atenção como a massa gruda na mão e na bancada quando eu sovo devagar. Para evitar isso, é só fazer movimentos rápidos que você vai conseguir continuar a sovar tranquilamente. A minha sova levou 8 minutos até chegar nesse ponto que você está vendo aí. Dá para notar que a massa não está totalmente lisa e não tem problema nenhum. A gente vai corrigir mais à frente quando o glúten estiver mais relaxado. Vamos dar um formato de bola, cobrir e deixar a massa fermentar por 2 horas. Nesse tempo, ela vai relaxar e continuar a se desenvolver. Depois das 2 horas, é hora de porcionar e bolear a massa e usar um pouco de farinha na bancada vai te ajudar a fazer isso. Nessas quantidades, a nossa receita rende 3 bolinhas de 270 gramas que você pode usar para abrir discos de 30 a 35 centímetros. Essa etapa de boleamento é importante porque vai organizar a massa, deixá-la mais lisa e criar uma tensão na sua superfície que ajuda a conter os gases da fermentação, provendo um crescimento melhor das bolinhas. Depois de bolear, nossas bolinhas vão ter uma segunda fermentação de 3 horas. Como isso pode variar em função da temperatura ambiente, fique ligado quando as bolinhas dobrarem de tamanho. Esse é o momento certo de assar as pizzas. Lembrando que essa é uma massa específica para forno a lenha. Se você for assar em forno caseiro, tem alteração na receita. Se for o seu caso, temos uma playlist só de forno caseiro aqui no canal que vale muito a pena conferir. Na nossa pizza de pão de alho não vai molho de tomate. Vamos usar a nossa pasta de alho para cobrir a massa e em relação a isso eu tenho uma opinião para te dar. Cuidado para não exagerar na quantidade de pasta porque ela é feita em sua maioria de manteiga. Isso pode deixar a sua pizza gordurosa. Acho que eu poderia ter colocado menos pasta de alho do que você está vendo aí, mas isso é gosto pessoal, então ajuste essa quantidade da melhor forma para o seu gosto. E se preferir, mesclar a manteiga com requeijão ou cream cheese, acho que pode ser uma boa ideia.
Na nossa pizza também vai parmesão e mussarela comum e está pronta para assar. Olha isso, galera, que coisa linda! Finalizo com mais um pouco de parmesão e um pouquinho de salsa que eu adoro. Essa pizza é surpreendentemente deliciosa, foi a primeira vez que eu comi e o sabor me surpreendeu. Além disso, para uma massa de fermentação rápida, acho que tivemos um resultado bem interessante. Com 2 gramas de fermento seco, fizemos uma pizza com 5 horas de fermentação. E aí, o que você achou? Quero saber a sua opinião.